Gente, essa história de dentista é extremamente complicado, né? Porque a gente nunca sabe o que fazer, como fazer e de que jeito fazer. É tanta coisa que pode acontecer. E hoje o Dr. Pedro Luiz Cappi, que é o nosso, vamos dizer, mestre cuca na área da odontologia, né, Dr. Pedro Luiz? Porque é tanta informação, é tanta coisinha, que realmente a gente fica, às vezes, sem saber o que procurar e de que jeito procurar. Vamos por partes, doutor Pedro, só para eu, junto com as pessoas, entender. Quando a pessoa se forma, ele se forma como cirurgião dentista dentro da área da odontologia. Ok. Dentro da área, ele vai escolher especialidades, como foi o caso do senhor. Exatamente. Né? Então, hoje nós vamos estar comentando sobre a parceria, vamos colocar assim, do trabalho do ortodontista com o Dr. Pedro, que é bucomaxilofacial, porque cada um faz uma coisa diferente. Exatamente. Né? E qual que é essa diferença, Dr. Pedro? O ortodontista, Suzy, é o profissional que faz a movimentação dos dentes, né? Então é o que põe o aparelho, enfim, ou nas crianças ou nos adultos, né? Ele é que está responsável por isso. Muitos dos casos onde ele põe o aparelho ou para fazer parte de chegar naquele resultado que ele pretende, ele precisa da colaboração do cirurgião bucomaxilo, né? Seja para colocar um parafusinho, um mini implante, seja para colocar uma mini placa. Às vezes tem alguns dentes que precisam ser tracionados. Às vezes ele tem um dente supranumerário, que é um dente que a pessoa tem a mais nesse arco dental da boca, e que ele não consegue movimentar porque esse dente está impedindo. Então aí ele precisa que a gente remova esse dente para que possa fazer o tratamento, dar seguimento para o tratamento. Lógico que isso é sempre uma avaliação do ortodontista, pertence a ele. Tá, então ele vai avaliar para depois passar para o senhor. Isso. Então são várias cirurgias que têm essa finalidade de ajudar o ortodontista para chegar no resultado estético que ele precisa. Tá, por exemplo, referente ao dente do siso, que seria o caso terceiro molar. Às vezes não precisa tirar, mas às vezes precisa, né? O dente do siso, os terceiros molares, são assim, existe uma situação que se ele tiver comunicação com o meio bucal, entra, vamos dizer assim, as bactérias, a comida, e fica difícil a higienização, então é muito fácil dele acabar tendo uma cárie, vir a doer e ter a indicação de tirar, né? Isso independente do ortodontista pedir ou não, né? Ou a pessoa tem o que a gente chama de pericoronarite, dá uma inflamada, por isso que a pessoa sente dor quando ele está irrompendo na cavidade, quando ele está aparecendo na cavidade. Essa também é uma indicação para fazer a extração do terceiro molar. Agora, muitas vezes a pessoa que tem aquele apinhamento, tem um dente que está mais juntinho do outro, né? E o ortodontista precisa alinhar isso no arco dental. Então, ele precisa empurrar um pouco esses dentes para trás, mas lá atrás está o terceiro que impede que ele ganhe esse espaço. Então, o ortodontista muitas vezes encaminha pedindo para que seja feita a extração desse terceiro molar. O que o Dr. Pedro aqui está mencionando é aquele dente que está escondido, não é aquele dente que fica do lado de fora aparente. É aquele que o ortodontista não vê. Isso, né? Aquele que ele não vê, não está visível. Não está visível e aí precisa dessa ajuda cirúrgica para que ele chegue ao local. Tá. E o mini implante? Suzy, hoje em dia a ortodontia deu uma modificada bem grande com esses mini implantes, essas mini placas. O implante vamos dizer assim, ele é uma coisa mais definitiva, ele é osso integrado, ou seja, ele está ali, né? Integrou no osso e vai conviver ali 10 ou até o final da vida dele ali. O mini implante não, como o próprio nome diz, ele é mini, numa dimensão muito menor e ele é temporário. Existem algumas movimentações ortodônticas que é muito difícil do ortodontista executar. Por exemplo, a intrusão de dentes, né? Andar com os dentes ou um bloco de dentes para frente ou para trás, né? Às vezes é muito comum o indivíduo perdeu na infância o primeiro molar e o segundo molar acabou inclinando, diminuiu esse espaço. Tá. Uma das possibilidades que tem é colocar um desses dispositivos, esses mini implantes, e ser angulado esse dente, corrigir, ganhar um espaço e aí
consegue... Então, no caso, colocaria algum... Coloca-se um implante aqui. Ou, às vezes, consegue se angular e, dependendo da distância, trazer o dente e ele não precisa pôr implante nenhum, fica com o próprio dente. Veja que hoje em dia é muito difícil você pegar um paciente que usa aqueles aparelhos extrabucais. Nossa, isso né? eu lembro. Que ficavam, fica do lado de fora. Por quê? Porque esses mini implantes ou as mini placas vieram ajudar nisso daí. Doutor Pedro, as deformidades faciais. O que seriam as deformidades faciais? Primeiro vamos por aí, né, para a gente poder entender. As deformidades faciais é um capítulo relativamente grande. Sim. Né? E existe deformidades muito complexas, que essas precisam ser feitas a cirurgia ortognática, que é nível de hospitalar, anestesia geral, né? Não é esse o caso que eu quero explicar para ser utilizada as mini placas e os mini implantes, tá? Essas cirurgias grandes de ortognática são esses casos dos pacientes que pode ter o queixo muito para dentro ou muito para fora. Essas aí precisam ser feitas uma cirurgia ortognática, a gente chama, a nível hospitalar. Que demora um pouquinho mais. Que demora um pouquinho mais. Mas também o mini implante ou a placa pode fazer parte desse processo. Pode ser uma etapa intermediária prévia a essa cirurgia maior. Tá? Certo. Existem outras deformidades onde a pessoa tem uma mordida aberta anterior, ou seja, quando ela fecha a boca, ela acaba que tem um espaço na região anterior. Fica aquele buraquinho. Fica um buraquinho aí no meio. Tá. Esse tipo de cirurgia é possivelmente corrigido através dessas mini placas ou dos mini implantes, onde a gente consegue fazer uma intrusão maior nesses molares e aí ela consegue rodar essa mandíbula e fecha essa mordida. Uma outra situação é quando a pessoa sorri e tem uma linha de sorriso, uma linha gengival que aparece. Também é possível colocar e aparece bem a gengiva. Isso, Pode ser feito também uma redução, um nivelamento desse sorriso gengival. Também às vezes o dente pode estar muito vestibularizado, né? Muito para fora. A gente também consegue fazer esse recuo também intruindo, né? Ou quer correr um segmento ou de dente, alguns dentes, né? Ou um dente só para fechar um espaço. Um buraquinho que talvez esteja a falta de um dente, no caso. Também é possível fazer isso com essas mini placas ou com esse mini implante. Eu acho assim, com um problema que você tem, seja do queixo, seja do buraquinho no meio, seja de algum espaço que você tem entre os dentes, caso você já tenha o seu ortodontista, fale com ele se você tem a necessidade de uma cirurgia. Se você não tiver, a pessoa pode vir aqui, o doutor Pedro, caso ela não tenha um ortodontista que ela confie, manda... Faz um encaminhamento, evidentemente, sem maiores problemas, não há problema nenhum. Então tá, gente, você tendo ou não, dá uma passadinha aqui no Dr. Pedro Luiz Capri, que ele com certeza vai resolver o seu problema.